Fala galera, sejam bem-vindos ao canal CQR, meu nome é Reinaldo e hoje vamos falar sobre o meu novo monitor da LG, um monitor 100 Hz IPS 24 polegadas que me custou menos de R$550. Então fica até o fim do vídeo que eu vou fazer o unboxing e o review completo desse cara. Bom, dentro da caixa nós temos um monitor propriamente dito, temos o cabo HDMI, então sim, vem um cabo HDMI, duas pontas HDMI, junto também com a fonte e também vem um suporte. Esse suporte, ele é um quadrado praticamente, é um suporte bem simples de montar, tá? Parece assim, é de plástico, isso é óbvio, mas é aquilo, é um monitor de R$550 e que assim, sinceramente, pela qualidade de construção que eu vou falar daqui a pouco que ele entrega, valeu super a pena e principalmente esse suporte é completamente justificável. Sobre a construção e o design, já pegando o gancho aqui do suporte, ele é bem simples de montar, mas por conta desse suporte ser fixo, você não consegue ter ajuste de inclinação, infelizmente. Então esse é um diferencial de alguns outros monitores que tem ajuste de inclinação, você consegue girar ele 180 graus e tudo, e assim também, né, movimentar ele e subir e descer. Esse não, você só consegue fazer uma leve inclinação nele, e isso infelizmente é bem chatinho. Então se você tem intuição, se você tem o intuito de movimentar ou você não consegue movimentar a sua cadeira, a sua mesa e precisa movimentar o seu monitor para se ajustar ao seu corpo, né, a sua visão, saiba que se você for comprar esse monitor, você vai ter que optar por um braço articulado, que é o que eu utilizo. Então eu utilizo um braço articulado duplo e ele fica na minha esquerda. Inclusive eu comprei esse monitor para ficar como monitor secundário. Ele não é um monitor primário. Eu vou fazer um vídeo logo sobre o monitor primário para vocês. Agora, quanto à construção realmente dele, é uma construção em plástico, ele é extremamente leve, ele pesa menos de 3 kg, ele pesa 2,5 kg, então ele é realmente muito leve. Então quando você pega ele pela primeira vez, parece até de brinquedo. Foi a mesma impressão que eu tive quando eu peguei, por exemplo, meu mouse da Logitech, o G Pro X Super Light. Quando eu peguei ele, parecia de brinquedo, mas o monitor, ele em si, ele parece ser resistente, por mais que ele seja leve. O padrão dele é todo fosco, ele é muito bem acabado. Ele é compatível com o VESA 75, então é 75mm por 75mm. Agora, quanto ao design da tela dele, eu achei extremamente bonito, tá? São umas bordas muito finas, parece que são bordas teoricamente infinitas, né? Mas não são bordas infinitas. Mas assim, a borda realmente é muito imperceptível, a borda. Claro que tem um mínimo de borda possível, principalmente nas laterais. Então, a parte de cima e a parte das laterais é uma borda bem fininha. Agora a parte de baixo, que é onde fica a borda mais grossa, onde tem o símbolo da LG e tudo mais, aí realmente é uma borda um pouco mais grossa. Mas, em compensação, comparado ao meu outro monitor da LG, que eu vou logo fazer vídeo sobre ele, felizmente ele tem uma borda muito mais fina do que o meu outro monitor da LG. Bom, agora já pegando o gancho da tela, vamos falar sobre a tela dele. Ele tem 24 polegadas, o painel dele é IPS, que foi justamente o motivo pelo qual eu peguei ele. O motivo pelo qual eu peguei ele, basicamente porque eu tinha um painel VA e um painel TN. E aí eu optei por um painel IPS pela qualidade do painel. O painel IPS, ele é o melhor painel pra gente ter aí para edição. Então, como agora eu tô fazendo vídeos para vocês, eu precisava sim de uma qualidade de edição melhor. Mas aí você fala, mas ele não é seu monitor secundário? Sim, ele é um monitor secundário. Logo eu vou fazer vídeo sobre o meu monitor primário para vocês. Mas o meu monitor secundário, eu acabei comprando um monitor secundário. Eu não ia comprar, mas eu acabei comprando justamente por conta da promoção que eu peguei e porque ele é, assim, extremamente igual ao meu monitor primário. O design dele é idêntico, 24, IPS, a taxa de atualização alta. Então eu falei, pra ficar certinho aqui, pra ficar bem alinhado, pra ficar bonito, eu vou pegar. E eu peguei, e eu não me arrependi nem um pouco. Então, 24 polegadas, IPS, o padrão de cores dele é NTSC de 72%, que a gente fala que é basicamente o sRGB de 99% ou até 100%. Mas para ele ficar no monitor secundário, só foi um up, né? Só foi tipo assim um plus que veio nele. Então, para mim, ele sendo NTSC ou ele sendo sRGB de 95%, de 90%, enfim, não fazia tanta diferença para mim, porque ele ia ficar no meu lado esquerdo. E por falar nisso, como um plus, também veio o 100 Hz.
como por exemplo o 100 Hz, ele também foi um Plus, eu não optava por um monitor secundário de 100 Hz, mas ele veio com 100 Hz. Esse monitor, ele é Full HD, então é 1920 por 1080, e como eu falei, ele é IPS, então ele tem ali um ângulo de visão de 178 graus, tanto horizontal quanto vertical. Então, você pode se mexer até 178 graus para lá, para cá, que ele não perde o ângulo de visão, ele não vai perder as cores, diferente do painel OVA e do painel TN, que se você se movimenta um pouco ali, as cores já começam a ficar diferentes. Provavelmente você já viu, por exemplo, sei lá, em algum ambiente corporativo, se você trabalha, você tenta olhar para a tela do seu amiguinho, que ele fala, vem me ajudar aqui em alguma coisa e tal, aí ele tá de frente, tá enxergando tudo, você tá aqui do lado assim tentando ver, você não enxerga nada, você enxerga meio preto, enfim, você não enxerga nada justamente porque os monitores corporativos normalmente são painel OVA ou painel TN, e aí realmente tem um ângulo de visão específico que você precisa ver para você enxergar as cores. Não é nem, tipo assim, para você ver melhor, não, é para você enxergar as cores. Bom, enquanto vocês vão apreciando a qualidade dessa tela da LG de 24 polegadas, IPS, sRGB e tudo mais, eu vou falar para vocês sobre a Cuponomia. A Cuponomia nada mais é do que uma plataforma que reúne cupons e cashback em mais de 2.000 lojas. Então nós temos aqui Casas Bahia, AliExpress, Magalu e inclusive a LG, com 20% de cashback e 26 cupons. Então é assim, você acumula R$20, já dá para você sacar via Pix direto na sua conta bancária. E se você usar meu link que está aí embaixo na descrição, você já começa com R$5 de bônus, além de poder indicar amigos e ganhar mais R$5 a cada cadastro com compra acima de R$50. Então o primeiro link da descrição, já acessa aí, garante seus R$5 na sua conta e usufrui de cupons e cashback em mais de 2.000 lojas com a Cuponomia. Bom, bora voltar para lá. Quanto à conectividade, tem uma coisinha que infelizmente é ruim nesse monitor. Ele infelizmente só tem entradas HDMI, 2 entradas HDMI, ele não tem entrada DisplayPort. Assim, como monitor secundário, para mim isso é irrelevante. Talvez para algumas outras pessoas que só tem uma entrada DisplayPort disponível na placa de vídeo porque todas as outras estão ocupadas, vai precisar de um adaptadorzinho, então isso é ruim. Então você, por exemplo, só vem um cabo HDMI na caixa e você tem que comprar um adaptador, talvez isso seja ruim para você. Mas para mim não fez tanta diferença porque tem várias entradas na minha placa de vídeo e eu só coloquei numa HDMI. Ele tem saída P2 para fone de ouvido, inclusive ele não tem alto-falante integrado. Infelizmente ele não tem alto-falante integrado, mas assim, é meio que seria um diferencial para algum monitor dessa faixa de preço, até porque eu não vi outros monitores dessa faixa de preço com alto-falante integrado, infelizmente. Tem um menu bem diferente dos outros menus dos outros monitores da LG, que eu já tive e tenho. Então assim, ele tem um menuzinho lateral, o botão é bem simples, em todos os 3 monitores da LG que eu já tive, o botão é o mesmo, é a mesma coisa, um botão no meio, esse botão ele vai para frente, para trás, para o lado, para o outro, e você consegue pressionar ele uma vez também para você dar o ok, entre aspas. Mas o menu, ele é bem diferente dos outros, é um menu lateral. Eu até preferi esse menu do que um menuzinho, sabe, quando aparece meio que um pop-up assim na direita. Eu prefiro esse menu na direita por completo, assim, pegando uma parte inteira do monitor, você tem uma visualização melhor do que está acontecendo, do que um pop-upzinho pequeno no próprio monitor ali como menu. Eu prefiro esse. Bom, indo para os pontos positivos, um dos pontos positivos dele é o painel. Então, painel IPS com taxa de atualização de 100 Hz e o NTSC de 72%, que a gente meio que traduz aí para sRGB de 100%. Esse conjunto todo é realmente impressionante. Outra coisa muito boa é a confiabilidade que a gente tem na marca LG. Então, a marca LG é uma das melhores marcas de monitores que eu conheço. Eu já tive 3 monitores dele, assim, sinceramente eu não tive nenhum problema. Um deles eu tive por 5 anos e eu não tive nenhum problema. Dead pixel, mancha na tela, cara, nada, tá intacto o monitor. Outro ponto positivo é que ele tem o padrão VESA, então a gente consegue colocar ele num suporte externo, né, sem depender do suporte dele, o que é muito bom, o que infelizmente alguns outros monitores dessa faixa de preço, ou até melhores, então tem monitores de 900 ou até R$1.000 que não tem isso. Eu acho, assim, meio que um descaso com o consumidor, porque o consumidor ele pode optar ou não por colocar um outro suporte se ele quiser. E outro ponto positivo é que, assim, tudo meio que assim bufa todos os outros pontos positivos é o preço dele. Então, tudo isso que eu falei para vocês de ponto positivo somado com o valor dele
se torna algo realmente muito competitivo. Então, um monitor com todas essas qualidades, todos esses pontos positivos por menos de R$550 é realmente impressionante. Mas vamos para os pontos negativos. Ele, infelizmente, só tem 2 HDMIs, então você não consegue ter a opção ali de um DisplayPort. Outro ponto negativo é o suporte dele. Então, como eu disse, o suporte dele, para quem não vai usar ou para quem ainda não tem, vai ter que gastar uma grana a mais por conta do suporte VESA compatível com ele. Então, suporte da LG, suporte, enfim, qualquer outro suporte que você compra ali VESA, que tenha 75mm, ainda é um gasto a mais para você. Então, vamos supor que você comprou um monitor por R$500, você vai ter que comprar o suporte de mais R$100 ou 150 para que ele seja, né, completamente móvel ali, enfim. Então, infelizmente, ele não ter ajuste de altura, ajuste de ângulo, é um pouco triste, mas é esperado pela faixa, pela categoria dele. E outra coisa que também é esperada por conta da faixa de preço da categoria dele é ele não ter alto-falante. Isso é completamente esperado, realmente eu não esperava isso. No outro monitor da LG de 144 Hz que eu tinha antes, ele simplesmente não tinha alto-falante. Ele foi R$1.500, eu comprei ele em 2020. Eu comprei ele em 2020, então eu paguei R$1.500 nele, foi o meu primeiro monitor de 144. Infelizmente já não tinha alto-falante. Então não tem como exigir isso de um monitor de, teoricamente, 450 ou R$550 essa faixa de preço aí. Bom, e para quem que eu recomendo esse monitor? Sinceramente, para quem quer dar esse salto de 60 para 100 Hz, mas não quer gastar tanto, precisa de um monitor para home office, ou precisa de um monitor até para edição, principalmente se você tiver um monitor ali VA ou TN, precisa trocar ou quer trocar, ter esse dinheiro disponível, eu recomendo bastante. Sinceramente, eu recomendo muito, até como monitor principal. Para a maioria das pessoas isso daria como monitor principal, sim. Para edição, o painel IPS é perfeito. 24 polegadas eu acho que é um dos melhores tamanhos de monitor que você pode ter. Então, para mim, esse monitor valeu muito a pena como secundário. Infelizmente, poderia ter valido mais a pena se eu tivesse esperado 2 dias para comprar ele. Aí eu teria comprado ele por R$100 a menos. Mas, mesmo assim, ele ainda compensou bastante. Lembrando que o link para compra desse monitor eu vou deixar aí embaixo na descrição para vocês. Eu vou deixar 3 links na Kabum, na Amazon e no Mercado Livre. Então, dá uma clicada nos 3 e dá uma visualizada para ver qual que tá mais barato em conta ali, tá? Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar mais reviews como esse. Eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado por assistir até o final. Um abraço a todos. Tchau.